A hora agora, Fã de Esporte. Cheguem todos, cheguem todas. Estamos juntos até às 10 da noite com muita informação. A terça-feira, para uma semana de data FIFA que pode parecer de menos notícia, nada disso. A terça-feira foi boa para quem gosta de noticiário esportivo. Então vamos nessa, começando com a Copa do Brasil, sorteio dos mandos. Primeiro jogo na casa do Corinthians, o segundo na do Flamengo. Dia agitado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Sorteio de mandos da decisão da Copa do Brasil. Dirigentes, técnicos e jogadores de Corinthians e Flamengo se espalham no auditório. Ficam ao ladinho da cobiçada taça. A bolinha levanta na mão de Jairzinho, o furacão da Copa de 70. E o destino atende ao desejo de Diego, o capitão do Flamengo. Se pudesse escolher, escolheria decidir o jogo em casa mesmo, mas em termos de percentual, tudo igual, 50% de chance para cada equipe, merecidamente. Cada uma chegou até aqui para a final, então o que vem pela frente aí com certeza será difícil, desafiador. 64 dias depois do embate na Libertadores, o reencontro na decisão da Copa do Brasil. O confronto vai ter a mesma ordem. Primeiro, Neoquímica Arena, depois, Maracanã. Mas a única certeza é que o duelo vai ser bem diferente. Acredito em jogos superiores àquilo que nós tivemos na Libertadores. Eu não tenho dúvidas que as duas equipes chegarão no momento ainda melhor. Eu acho que essa é a expectativa que nós talvez tenhamos para um momento decisivo e importante como esse. O Flamengo venceu os dois jogos, mas foram jogos competitivos. Eu tenho para mim que foram competitivos. Agora fundamentalmente chegar inteiros, ter os jogadores todos disponíveis, vão ser dois grandes jogos. Sim, o Corinthians agora é outro, em curva de evolução desde que absorveu as lições da Libertadores, com superações para contar na caminhada diante de Atlético Goianiense e Fluminense. Teve no primeiro confronto contra o Atlético Goianiense, a gente acabou perdendo a primeira partida e depois conseguindo uma grande vitória. Contra o Fluminense conseguimos um empate bom aqui, conseguimos decidir em casa. Acho que isso é evolução, né? 22 dias ainda separam Flamengo e Corinthians do início da decisão. No rolar das bolinhas, o rubro-negro levou vantagem. No rolar da bola, o campo é quem vai falar. E a gente tem uma tela complementar a esse assunto que o Pedro Henrique Torre trouxe para a gente, do peso para Corinthians e para Flamengo em decidir em casa. A gente pegou todas as finais que ambos estiveram presentes, quando decidiu em casa como foi, quando decidiu fora como foi. Então vamos começar com o Corinthians. 6 finais, decidiu em casa 2, fora 4. Títulos em casa nenhum. As 2 que ele decidiu em casa ele não foi campeão. Fora das 4 oportunidades em 3, 95, 2002 e 2009. Vices em casa 2001 e 2018, vices fora 2008. Flamengo decidiu 3 em casa, 4 fora. Títulos em casa, 1, 2013. Títulos fora, 1990 e 2006, mas 2006 tem a ressalva ali embaixo, que afinal foi no Maracanã, o adversário era o Vasco. Era mando do Vasco, mas os 2 jogos foram no mesmo campo. Vices em casa, 1997 e 2004, vices fora 2003, 2017. São 8 horas e 5 minutos, estou nessa no Sport Center com o André Kfouri e Gustavo Zupac. Tudo bem, André? Como vai? Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo Boa noite, jóia. Gustavo. Uma ótima noite a todos. Abraço, Zupa, beleza? Tudo bem, Mota? Um abração para você, para o André, para o Fã de Esportes. Como é que vai ser o sorteio do mando de perguntas? Quem pergunta primeiro e responde primeiro em casa, quem responde primeiro fora? Mando hoje é de Zupa, que começa jogando o primeiro jogo. A volta é com o André Kfouri. Ô Zupa, a gente viu na repercussão das redes sociais, até pelo que aconteceu nas fases anteriores, aquela história especialmente de Flamengo com Atlético Paranaense, reclamação do mando. Quando saiu que a decisão era no Flamengo, do mando do Flamengo, todo mundo, ó lá, foi interferência política e tudo mais. A nossa tela mostra, embora haja a retórica de que decidir em casa é melhor, que no caso dos dois, assim, não é um mega impacto, mas aí eu queria que você falasse sobre o presente. Acha que faz diferença? Para começar, vou pegar um gancho interessante que você deu, porque eu vi alguns amigos conhecidos, a timeline de alguns corintianos, falaram, tá vendo? A gente sabia. É isso aí. Estava na cara que a final ia ser no Maracanã.
Meu chapa, é um sorteio que tem 50% de chance de cada lado. É uma bolinha para um ou uma bolinha para o outro. E as pessoas conseguem desconfiar e criar teorias de conspiração contra um sorteio onde existem apenas 2 bolinhas. Ou é o time A ou é o time B. É um negócio que eu não consigo entender. Mas voltando para o que interessa, acho que em muitos casos, para boa parte dos confrontos que existem, faz diferença jogar em casa, fora e tal. Especificamente nesses confrontos contra o Flamengo, tem feito pouca diferença, né? Porque qual é a vantagem de você jogar primeiro em casa? É você tentar fazer valer o seu mando, construir a vantagem e administrar o resultado no campo do outro. Se possível, jogar a bomba para o outro. Mas isso aconteceu com o Flamengo. O Flamengo visitou os seus adversários recentes 2 vezes, na Copa do Brasil e na Libertadores. Veio aqui, ganhou 2 gols aqui, ganhou 2 gols aqui, voltou para lá e não estava tranquilo. Então, no fundo, não surtiu efeito. E ninguém vai me convencer que jogar a primeira no Rio contra o Flamengo é um bom negócio, porque a chance de o Flamengo fazer uns 2-0, 3-0 é muito possível. E aí você vem para casa numa baita pressão. Então, eu acho que para esse confronto, muda pouco. O Flamengo ele é favorito jogando a primeira em São Paulo ou jogando a primeira no Rio. Especificamente para o Corinthians, talvez seja um pouco melhor jogar a primeira em casa do que jogar definir em casa contra o Flamengo. Embora a Libertadores tenha, na prática, mostrado que não. Mas, assim, se a gente entende que o Corinthians é um time mais forte em casa do que fora, e comprovadamente me parece mais negócio você mandar o jogo, fazer valer a sua força em uma condição neutra de obrigação, do que você saber de quanto você tem que ganhar no jogo da volta. Você já entra pressionado. Vamos supor que perca por 2-0. Você já entra sabendo que tem que fazer 3 no Flamengo em casa. Isso é muito difícil. Então, acho, em condições normais para esse Corinthians, eu acho melhor jogar a primeira em casa. Mas contra o Flamengo é ruim das 2 maneiras. Eu venho batendo nessa tecla, André, foi assim no jogo São Paulo, com o próprio jogo Corinthians, muito parecido com o Zupac. Embora o Flamengo tenha mandado esses argumentos pro Beleléu, uma vez que ele ganhou em casa, mas eu ainda acho que quem em tese não tem um favor nesse momento fantástico do Flamengo, tudo que vem de, entre aspas, narrativa, que permita um desequilíbrio, é bem-vindo. E você mandar em casa é onde você tem, em tese, mais chance de vencer. Você vê essa lógica ou não? Não, sim, eu concordo com você e concordo com o Gustavo. Eu acho que o sorteio, ele não foi ruim para o time que tem o trabalho mais difícil, que é o Corinthians. Quando você tem um time muito melhor do que os outros, e é o caso do Flamengo, embora nós estejamos falando de uma situação, de uma decisão de Copa em 2 partidas, as coisas tendem a ficar equilibradas. Mas do ponto de vista teórico, quando você tem um time muito melhor do que os outros, ele é favorito a ser aquele que prevalece em 2 jogos. Porque existe menos espaço para lances casuais, o balanço da sorte e do azar acabar sendo decisivo. Então, do ponto de vista do Corinthians, que é o time que tem uma montanha maior para subir, se você começa o confronto no 0-0 e você está na sua casa, no seu ambiente, em condições de transformar esse confronto, é uma tarefa menos assustadora. E eu não estou falando que há medo nessa história, sim, claro. Estou apenas usando uma palavra para descrever. É uma tarefa menos assustadora do que, como disse o Gustavo, você vir para sua casa para o jogo de volta tendo que entregar um resultado que o time que fez esse resultado e que é melhor do que você sabe que a única missão dele é evitar que isso aconteça. Ele não precisa fazer mais nada além disso. Então, eu acho que para o Corinthians, na situação, para um adversário do Flamengo, não importa quem seja, é melhor abrir o confronto na sua casa com a oportunidade de desequilibrá-lo de alguma maneira. Isso não quer dizer, óbvio, de jeito nenhum, que ir ao Maracanã para decidir um título seja algo simples. Mas se você conseguir chegar ao Maracanã com alguma vantagem, você já está melhor do que você imaginava que estaria, eu acho. Também acho. Né? Então, para mim, essa assim, o Flamengo é melhor, o Flamengo é superior, o Flamengo tem mais argumentos, o Flamengo tem mais futebol. Eu acho que vai ser uma decisão equilibrada. Mas o Flamengo não é mais favorito agora que as bolinhas determinaram ida em Itaquera, volta no Maracanã, do que era quando os 2 finalistas foram definidos. Nós temos alguns assuntos para falar, tem a questão do mando e tem também esse gerenciamento físico das 2 equipes até os confrontos, dias 12 e 19 de outubro. Vamos ouvir o Vitor Pereira falando do lado corintiano.
Naturalmente, a consequência é se não chegarmos tão competitivos como queríamos a alguns jogos do Campeonato Brasileirão. Isso aconteceu-nos, por exemplo, no último jogo. Agora, temos de facto de fazer alguma gestão, porque temos alguns jogadores experientes que já com uma idade e que precisam de ser bem geridos no sentido de chegarem fortes a esta decisão da Copa. Portanto, vou ter que mesmo correndo alguns riscos, como o risco que corremos no último jogo, mas é a única forma, não vejo outra forma, porque se eles jogarem continuamente, e este mês de outubro vai ser um mês muito duro, se eles jogarem continuamente não vão chegar vivos, não vão chegar no seu melhor a esta decisão da Copa. Vamos lá, a gente tem a agenda, Zupac, dos dois times, né? O Corinthians tem Atlético Goianiense em casa, Cuiabá em casa, Juventude fora, Atlético Paranaense em casa, e aí o Flamengo em casa é a quinta partida dessa sequência. Me parece que uma coisa boa é a quantidade de jogos em casa em relação a viagens, né? E a gente tem no Flamengo fora com Fortaleza, aí joga em casa com o Red Bull Bragantino, o Internacional em casa, o Cuiabá fora. São duas viagens assim longas, complexas, até a questão do clima. Cuiabá faz muito calor. E aí o jogo fora com o Corinthians. O jogo de ida 12 de outubro na Neoquímica Arena. O Flamengo, pensando em 2023, na história da Libertadores, o Flamengo tem, através de Copa do Brasil e Libertadores, chance, além de posicionamento no Brasileiro. O Corinthians foca o título na Copa do Brasil, mas o Brasileirão me parece que não pode ser absolutamente esquecido. Esse é o ponto. Como administrar isso, especialmente em casos-chave como o Renato Augusto? Você imagina o Vitor Pereira usando muito pouco o Renato Augusto, deixando realmente o filé mignon da final, ou você acha que ele vai jogar em Brasileiro também? Eu acho que muito pouco é forte, mas ele vai administrar. Ele já deixou claro que ele vai dosar, que não vai dar para jogar todos, faltando 2 jogos para a final. Ele vai jogar no máximo uns 45 minutos. Ele tem feito isso, né, para alguns jogadores, né? Por exemplo, contra o América domingo, né, depois da classificação contra o Fluminense, o Roger Guedes jogou um tempo, o Yuri Alberto jogou outro tempo. O Renato entrou no decorrer da segunda etapa. Então ele tem reservado tempos para cada um. E isso vai ser feito. Mas, de fato, isso para o Corinthians é um risco. Porque o Flamengo, de uma forma ou de outra, vai fazer também. Mas o fato de o Flamengo fazer impacta menos no risco que o Flamengo corre de ficar abaixo do 7º colocado, por exemplo. Vamos supor que dê uma zebra e o Flamengo não vença nenhuma das Copas, né? Talvez vença as 2. Acho que se o Flamengo não ganhar nenhuma das Copas, vai ser uma surpresa, né? Perder as 2 finais. Ainda assim, com o time alternativo, ele vai garantir ponto suficiente para jogar a próxima Libertadores. O Corinthians tem que abrir o olho, porque se o Corinthians jogar muitas vezes com o time alternativo, ele vai correr um risco maior. Ele já não é favorito para a Copa do Brasil. Tem chance, eu acho que vai brigar para ganhar, mas não é o favorito. Se, além disso, ele correr demais o risco de ficar abaixo do 7º colocado, ainda que eu ache que vai ser G8, mas, enfim, nesse momento, para o 7º, que é o Atlético Mineiro, são 4 pontos só. Né? Então, e em algum momento, imagino eu, o Atlético vai dar alguma resposta, o Galo vai dar uma mínima resposta. Então, eu acho que não dá para simplesmente o Vitor Pereira falar, o foco é só a Copa do Brasil e tudo, absolutamente tudo vai ser tocado em função da final. Eu acho que tem que ser tocado de maneira prioritária, majoritária, mas o tudo é um risco que o Corinthians não pode correr. André, Renato Augusto e Fagner, na sua opinião, são os casos mais sensíveis, assim, de administração de minutagem? Eu acho que são pela temporada do Fagner e pelo estágio de carreira do Renato Augusto. Renato Augusto é um jogador que, infelizmente, levou muita falta de sorte em algumas lesões que lhe tomaram tanto tempo e o impediram, né, de passar mais tempo da sua vida profissional no altíssimo nível que ele é capaz. Muito tempo perdido, seguido de recuperação até chegar no seu melhor nível. Sua primeira passagem pelo Corinthians, por exemplo, ele teve uma lesão no rosto, que tem uma cicatriz até hoje. Algo que não é frequente, até raro num esporte como o futebol, embora seja um jogo de contato e muitas vezes esses acidentes aconteçam. Eu digo isso, óbvio, infelizmente, lamentando. E ele é um jogador, nesse estágio e nesse momento da temporada, que uma entrada mais forte pode tirá-lo de uma sequência de jogos. Lembro de uma declaração dele antes do jogo contra o Fluminense, aqui em Itaquera, aqui em São Paulo, em Itaquera, quando o Corinthians se classificou para a final,
sobre a conversa que ele teve com as pessoas no departamento médico, a comissão técnica do Corinthians. Eu lembro dele ter dito, a gente chegou à conclusão que não era um caso muito possível de estourar. Então decidiu correr o risco. Então veja, ele está sempre nessa linha. Ele é tão valioso para o time que o fato dele estar em campo representa para ele, hoje, um risco maior do que para os outros. Mas não estar em campo para o time é terrível. Então, isso vale por um treinamento, onde as condições são mais controladas, mas às vezes acontece um acidente. Isso vale para jogos do Campeonato Brasileiro e, evidentemente, vai valer para as finais da Copa do Brasil, quando as coisas que o Corinthians está mais interessado em ganhar vão estar em jogo. Agora, não dá para abandonar o Campeonato Brasileiro justamente por essa condição de classificação que o Corinthians tem que perseguir. Mas não pode não ter participação na Copa Libertadores da América do ano que vem. Sim. A temporada ficaria marcada por um gosto muito ruim, muito desagradável, se isso acontecer para o Corinthians como clube, como instituição. E o Renato é um desses jogadores que precisam ser protegidos. O Fagner também. Há outros em questão de estar em melhor nível, chegar na decisão contra o Flamengo do ponto de vista físico perto do seu melhor, ainda que em final de temporada isso seja tão difícil. Mas o Renato, ele é um jogador que precisa ser literalmente protegido. E o futebol, ele é brincalhão. O Renato tem uma característica, porque assim, cada atleta tem o seu tempo de recuperação. O Renato, ele sempre falou isso. Ele costuma sentir o desgaste do jogo 48 horas depois. O segundo dia após o jogo é sempre o pior dia para ele. E em um mês, como o Vitor falou, e a gente viu aí na tela, de acúmulo de jogos, esse segundo dia já é muito próximo do próximo jogo. Ele sente no aquecimento. Então, esse cuidado, ele é diário. É uma planilha diária. Sim. O Renato, ele é economizado e trabalhado com muita parceria.